Olá, olá, tudo bem? Então, eu tenho orado a Deus e pedindo a Ele que me dê discernimento, me dê sabedoria, me dê força para perseverar nos seus caminhos. Às vezes algumas pessoas dizem que para servir a Deus não precisamos de igreja. E de fato não precisamos. Para servir a Deus precisamos honrá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo através de nossas vidas, da maneira a qual vivemos. Mas não pertencer a uma igreja você não está sendo sábio em termos de testemunhar do amor de Deus. Por quê? Porque a nossa presença na igreja, a nossa presença na sociedade, a nossa presença no seio familiar faz a diferença, ou de forma negativa ou positiva. Eu não poderia nem estar falando a questão de estar na igreja agora, porque eu estou ausente da igreja desde o dia 29 de outubro. 29 de setembro. Não, perdão, de outubro. Isso mesmo. No dia 30 foi a eleição do segundo turno. O último sábado que congreguei foi no dia 29. Aí você se diz por quê? E preguei no último sábado de setembro. Eu tentarei ser breve nessas mensagens. Mas antes de começar a pregar, na verdade não é um sermão direcionado como sermão. É um sermão meio que uma palestra, meio que um desabafo. Talvez alguns não vão gostar. Alguns sim. Mas é impossível que eu agrade a todos. Não tem como. Cada um pensa de uma forma diferente, eu respeito, e por isso eu peço que me respeite também. Ok? A vantagem de eu pregar aqui através do canal BG Gospel CG é que você assiste se você quiser. Se você não quiser, você para, você sai, você se desinscreve e deixa de acompanhar. Na igreja, não. Às vezes fica constrangedor você levantar no meio do sermão e ir embora, né? Aqui não, ninguém tá vendo, é você e o celular, ou você e sua TV. Mas lembre-se, antes de você se levantar, antes de você ser contra essa mensagem, avalie não com o seu pensamento, mas sim como assim diz o Senhor. Porque o que eu irei me expressar aqui não vai ser meramente a minha posição como pessoa, como cidadão, mas sim como cristão. A minha visão é totalmente espiritual do que o assunto que vou tratar aqui. Obediência, conflito cósmico que se destrincha na Terra através do conflito entre pessoas. Vamos fechar os olhos e vamos pedir orientação a Deus? Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Muito obrigado, Pai, por esta manhã de sábado. Eu te agradeço, Senhor Deus, por minha vida, pela vida da minha esposa, dos nossos familiares de um modo geral, pela vida dos nossos irmãos na fé, pela vida de todas as pessoas que nesse momento estão assistindo essa mensagem. Por favor, Senhor, que o Divino Espírito Santo possa encontrar morada em seus corações. E tudo que venhamos falar aqui, possamos falar para a honra e glória do Teu nome. Por favor, Senhor Deus, afasta de mim o egoísmo, a presunção, a prepotência. Unge-me e consagra-me para que eu possa ser instrumento nas Tuas mãos, para trazer uma mensagem de conforto, paz e esperança a esses corações que estão nos assistindo. Por favor, Pai, seja comigo, seja com eles, seja conosco. Nos capacita para o céu, por favor, te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia 3 de dezembro, de 2022. 9 horas e 42 minutos. Eu deveria estar na igreja. Eu sou adventista, como vocês já sabem, mas desde
dia 29 de outubro, eu não consigo ir à igreja. Mas eu voltarei a frequentar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou com raiva de todos os irmãos, de todos os crentes, em especial da minha igreja. Eu fiquei chateado com alguns. Alguns que me criticaram nas redes sociais quando souberam que eu votei no Bolsonaro, ou melhor, que eu iria votar. Eu até já fiz um vídeo me explicando porque eu votei em Bolsonaro. Não se trata, para mim, não se trata de uma pessoa e de política. Se trata de princípios. Eu não voto em partido, eu voto em pessoas. Eu avalio as pessoas. Aí talvez você vai falar, e que qualidade você viu nele para votar? Algumas. Como no passado também vi em Lula. Algumas. Até que depois eu vi que os defeitos superaram as qualidades e eu deixei de apoiá-lo. Como pode acontecer, se é que vai acontecer, com o próprio Bolsonaro. Respeito o seu voto, respeito a sua posição, mas para mim não se tratava e não se trata de política. Se trata de princípios. Eu acostumei a dizer e falo que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que a política não tem nada a ver com a religião. Ah, irmão, não se mistura política com religião. Eu quero dizer, meu irmão, que você deve estudar mais. Estudar a Bíblia, estudar livros extra-bíblicos. Não existe a palavra política na Bíblia, como também não existe a palavra trindade. Você crê na trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos, o que nós vamos ler aqui, é que houve uma guerra no céu. E essa guerra, ela iniciou no céu. Através de quem? Um anjo. Um anjo que queria estabelecer o seu governo no céu. Lúcifer. A inveja lhe dominou. Ah, mas um anjo, um ser perfeito, teve o sentimento de inveja? Sim, perfeito. Justamente perfeito porque ele tinha, assim como eu e você, a capacidade de escolha. A liberdade para escolher. E ele fez mau uso dessa liberdade. E então ele invejou o lugar do Criador. E ele começou a disseminar falácias no céu, entre os seus anjos. Você vai encontrar mais detalhadamente, se você crê, se não crê, eu respeito, nos livros da senhora White, História da Redenção, Grande Conflito, fala mais ou menos sobre o que se deu. Se é verdade, um dia você vai saber. Mas nos escritos delas, muitas coisas eu concordo, algumas não, mas muitas eu concordo. Ouvir tudo e reter o que é bom, esse é um ponto principal para o cristão. Vai narrar justamente o que se deu no céu, e eu creio que foi assim. Lúcifer, com sua lábia, ele era um dos mais belos anjos, um anjo cobridor, quer dizer, um anjo líder, um anjo que conduzia os demais anjos, um anjo que era o regente dos louvores no céu. Ele colocou na mente da terça parte dos anjos que no governo dele, os anjos seriam livres. Ele comentou, ele falou na verdade uma verdade, porém uma disfarçada, uma mentira disfarçada de verdade. Todos eram livres, tanto ele como os anjos, os demais anjos. Mas ele disse, no meu governo, vocês serão livres para fazer o que quiser sem nenhuma consequência. Vocês podem fazer o que quiser, vocês são livres e nada sofrerão por isso. Aí entrou a mentira. Porque nós somos seres livres, sim, fomos criados livres, por isso que somos perfeitos. Porque se não tivéssemos a liberdade, seríamos imperfeitos. E obviamente que essa palavra liberdade e ser livre seduz muita gente. Imagina você criar um animal sem cabresto no pasto. Pode ser em alguns casos que dê certo. Ou numa roça, do outro lado tem outros animais, outros e outros, mas você não quer que eles se machuquem, que se briguem, que se misturem, porque esses são seus e de lá do vizinho. Só que não tem cerca. Será possível isso? Não, não vai ser possível. Eles vão brigar, eles vão coabitar, eles vão se unir, vão bagunçar, porque não existe uma cerca para dividir. Então eles são livres, mas eles não podem ter toda essa liberdade, porque senão faz loucura.
Os seres humanos são bem parecidos. Nós somos livres, mas temos limites. Se não nos machucamos e machucamos as pessoas. Então os anjos, com essa lábia de Satanás, eles conseguiram, eles se deixaram iludir. E se uniram a Lúcifer contra Cristo. Cristo também é Deus. Deus Filho. Eles invejaram a posição de Deus e a posição de Cristo. E houve uma guerra no céu. É onde começa a nossa leitura. Lá no céu, no lugar perfeito, onde não era para acontecer nada de errado, houve briga, guerra, luta. Obviamente espiritual. Na mente dos anjos. Essa mesma luta, que por enquanto ainda é espiritual, que está na nossa mente, nos dias de hoje, ou melhor, desde que a história se deu início. Obviamente que teve guerras sangrentas, derramamento de sangue, justamente por essa guerra na maneira de pensar e de ver as coisas. É o que muitos viveram no passado, é o que estamos vivendo e viveremos no futuro. Veja aqui em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7. Vamos aqui ler o que foi narrado aqui. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, quer dizer, no entanto, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por enquanto até aí. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Miguel, Jesus. Dragão, Satanás. Eles foram expulsos porque não cabiam mais, não tinham mais lugar para eles no céu. Não tem como a criatura se sobrepor ao Criador. E por isso foram expulsos. E então as suas investidas contra Deus passou a ser através dos filhos de Deus. Nós vemos que ele começou existia uma obediência, uma ordem de Deus que o ser humano, depois de ter sido criado, eles deveriam obedecer. Eles foram colocados em um jardim que tinha de tudo, mas existia uma ordem expressa de Deus. De toda árvore do jardim vocês podem comer, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, pois no dia que dela comeres, certamente morrereis. Nesse caso, o que atraiu Eva a comer o fruto não foi a beleza do fruto. Foi a lábia da serpente, de Satanás através da serpente. Primeiro que a cobra, segundo os livros de Espírito de Profecia, era um animal muito bonito e atrativo. E de fato é. Se nós não tivéssemos o medo da cobra, não existe animal mais perfeito e bonito do que a cobra. Imagina naquela época que dizem que a cobra ela reluzia como ouro e voava. Que base bíblica você tem para isso, Gil? Qual foi o castigo da serpente? Irá rastejar e comer pó. Se o castigo para ela era rastejar, significa que ela não rastejava. É um ponto que eu concordo. E ela disse que no dia que Eva comesse daquele fruto, que Deus estava lhe proibindo de comer, porque no dia que ela comesse, lhe abriria os olhos e seria livre para escolher, melhor seria como Deus. Então Eva não pensou no sabor, ela pensou no efeito, no que poderia lhe proporcionar. E comeu. E não morreu. Estou viva. Adão, eu não morri. Ela estava morta, gradativamente, condenada à morte. E Adão, segundo os livros desse Espírito de Profecias, Adão sabia também que não podia comer, mas ele já tinha desenvolvido um amor por Eva. E ele comeu consciente de que morreria. A partir do momento que ambos comeram, começou agora a conhecer o pecado.
Eles não sabiam que estavam nus. Na verdade sabiam, mas não tinham o desejo pecaminoso. Não tinham vergonha. Porque eles eram envoltos pela glória de Deus. Mas a partir do momento que eles comeram, aquela glória saiu. E eles tiveram que fazer roupas com folhas de vegetais, de plantas. E quando Deus lhe procuram, eles disseram que Adão disse: a mulher que tu me deste me fez comer. Ela não forçou, ela ofereceu. Já começou a rivalidade entre o ser humano e outro, e é porque ele a amava. E Eva, por sua vez, agora teria que arrumar alguém culpado. E quem era? A serpente. A serpente foi culpada? Foi. Por quê? A serpente não em si, Satanás, falando através da serpente. Porque ela seduziu. Mas se analisarmos que a serpente não forçou, então não adianta tirar a parcela de culpa de Eva e colocar na serpente. Satanás é assim, ele não nos força a pecar. Somos nós que pecamos. Isso é fato. E desde então começou-se aquela guerra que começou no céu, se estendeu na terra. O pecado no coração do ser humano só ocasiona destruição, inveja, cobiça, tudo. Caim veio e matou seu irmão Abel pelo mesmo sentimento, inveja. O mesmo sentimento que se originou lá no céu, inveja. O mesmo sentimento que se deu em Eva, é invejar a posição de Deus e por isso ela comeu o fruto proibido. Caim matou Abel. E daí vem, no decorrer da história, sucessivos povos, claramente dois lados, não existe três, só dois. O povo que obedecia a Deus e o povo que não obedecia a Deus, que à medida que se aproximava do povo que obedecia a Deus, virava uma bagunça, guerras, adoração a demônios, orgias, perversão, tudo, pecado degradante. E foi assim se desenrolando, e o que aconteceu? A nação já estava, o mundo já estava completamente contaminado com o pecado e houve o dilúvio. Deus separou Noé, porque foi o único que Deus olhou e achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus. Isso é muito importante para você lembrar que a graça, ela sempre existiu. Ela não é só lá no Novo Testamento, porque Cristo, ele sempre existiu. Então achou graça a Noé aos olhos de Deus. E Noé foi separado para ser o representante de Deus, para a partir de Noé continuar a raça humana. E você já conhece a história. E depois de Noé, passados centenas de anos, surgiu Abraão, porque o povo já tinha se corrompido de novo. E Deus levantou mais um povo, um remanescente, para lhe representar diante do mundo. Mas como assim representar? Qual era o objetivo? Fazer com que o mundo se convertesse, com que as pessoas voltassem a obedecer a Deus, com que as pessoas não se levassem a adorar demônios, cultuassem o Deus Criador, o Deus verdadeiro. Constituíssem famílias, assim como diz o Senhor. E Abraão era o patriarca desse povo, dessa descendência. E posteriormente surgiu o povo de Israel, os filhos de Jacó. E sempre se levantavam-se reinos contra o povo de Deus, viravam-se guerras, derramamento de sangue. Houve também aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, que eram cidades pecaminosas demais. Era homossexualismo. Nós vamos falar sobre isso, viu? Por isso que eu disse que tem pessoas que não vão gostar. Mas eu pouco me importo se você não vai gostar ou não. Eu tenho que falar a verdade. Para mim, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Respeito a sua posição, mas não concordo. Também eu não tenho que concordar, eu tenho que concordar com a minha. Então você concorda com a sua, eu concordo com a minha, mas a verdade tem que ser dita. É pecado? É. Pecado sempre foi pecado, sempre será pecado. Sodoma e Gomorra, as pessoas roubavam, matavam, se prostituíam, pai tinha relações com os filhos, com as filhas, filhos com mãe, homem com homem, mulher com mulher. Veja que quando os anjos foram lá para tirar Ló, os anjos estavam na casa de Ló, os homens daquela cidade tentaram quebrar a casa de Ló para estuprarem os anjos do Senhor, para estuprarem. Veja só a que perversão, a que nível de perversão chegou aquelas cidades. E o resultado final foi o quê? Foram destruídas, foram queimadas. E é o que vai acontecer com esse planeta, com essa terra, com esse mundo. Porque a perversidade do homem já chegou ao limite de Deus. E vamos lá.
Gil, o que é que tem a ver essa mensagem com a política e a religião? Você entendeu que começou a disputa por um reino, por uma liderança. Não foi isso? Começou no céu, se estendeu na terra e agora, em vez de ser entre Lúcifer e os anjos, Miguel e Jesus e o dragão, agora, nesse caso, será o quê? Entre pessoas, reinos que representam um poder, um sistema. Então, engana-se quem falar que a política não tem nada a ver com a religião. Nós vivemos hoje pela fé em Cristo, na obediência à palavra de Deus. Mas, se eu for citar o tanto de países que existe que ler a Bíblia é proibido, já foi muito mais do que é. Mas existem muitos países que não são cristãos, que não leem a Bíblia. Existem muitos líderes líderes governamentais que não admitem de forma nenhuma a leitura da Bíblia, o cristianismo. Enfim, existem muitas nações que não aceitam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. E o que acontece? Essa perseguição que começou no céu, ela tem se estendido em dois sistemas, religioso e político, mas um define o outro. Quando os homens que estão no poder definem que a Bíblia não pode ser lida, quem está definindo a história da religião é a política. Quando surgirem os decretos, e tem surgido, se nós analisarmos agora na pandemia, quem decidiu que os templos deveriam ser fechados? O homem. Quem foram esses homens? Os políticos. Tem que usar máscara, álcool em gel, tem que fechar, não pode cultuar. Os homens. E quem são esses homens? Homens que eu e você colocou lá. Eu e você que procuramos viver de forma espiritual, colocamos representantes lá para nos proibir de cultuar. Ah, mas é proibido. Sim, mas era proibido entrar no mercado, entrar na padaria, entrar no banco. Eu concordo com medidas de segurança, mas proibição não. E o carnaval? Que foi avisado antes que não poderia ter, mas tiveram. Vai ser agora da mesma forma. Inclusive, o bom é que o vírus na política, ele tirou umas férias. Passou a política, ele voltou de férias. Desculpa estar sendo irônico, mas é o que parece. É incrível, não sei, não tem explicação para isso. Mas vamos lá. Quem decide, quem está decidindo o desenrolar da história é a política. E na maioria das vezes, oprimindo o espiritual. Então o seu voto, a sua posição, diz muito, muito mais do que você imagina. Está totalmente entrelaçada a política com a religião. A prova é que é através da política que os princípios e valores cristãos vão sendo deturpados, vão sendo lançados por terra. Hoje nós somos obrigados a aceitar o LGBTQ+, eu nem sei falar essas siglas. Respeitar sim. Nós temos que respeitar todas as pessoas, independente da sua opção sexual. O respeito é aceito e bem-vindo em todos os lugares. E diante de todos, e perante todos. Preto, branco, pardo, quem quer que seja, merece respeito. Mas aceitar muda tudo. Eu tenho filhos, se amanhã depois um deles decidir que vai ser homossexual, eu vou continuar amando o meu filho, triste por sua escolha. Mas vou amá-lo. Ele não vai deixar de ser meu filho. Mas eu vou ficar triste sim. Por quê? Porque é pecado. E quem diz, a Bíblia diz que é pecado, e eu digo que é pecado. Imagina se todo mundo se relacionasse com pessoas do mesmo sexo. O que aconteceria com a família? Qual foi o projeto de Deus, de Satanás, já que ele não conseguiu? Qual era o projeto de Satanás para estabelecer o reino dele? Quando ele percebeu que não conseguiu, ele queria agora destruir Deus lá. Ou melhor, destruir. Vou destruir a supremacia de Deus para estabelecer a minha. Não conseguiu e não conseguirá. Então a investida dele é contra quem? Contra os filhos de Deus. Começou por Caim, matando Abel, e assim vai, nações contra nações. Então, o propósito e a meta que Satanás tem é destruir o ser humano. E ele começa destruindo o que há de mais sagrado. Qual foi a instituição mais bela depois da criação dos animais?
E as plantas? Foi o ser humano, foi a família. Deus criou o homem, viu que o homem estava só e precisava agora o quê? Uma mulher para constituir uma família. Aí o inimigo tenta agora destruir a família. E para isso ele não vai simplesmente chegar assim e dizer que é contra a família, apesar que tem alguns líderes políticos que dizem nas redes sociais que família, essa coisa, esse modelo de família é coisa do passado. Misericórdia. E qual é o modelo certo? O de Satanás. É homem com homem, mulher com mulher. Isso. Sexo sem limites, com qualquer pessoa, sem compromisso. Orgias, trisal, quer dizer, 3 pessoas juntas. É isso que ele... E isso é prazeroso, agrada a carne, mas destrói e mata o espírito. Desagrada a Deus. Então, se você analisar bem, essa guerra, ela vai perdurar por muito tempo. E eu e você somos os instrumentos. Agora, resta saber de que lado nós vamos lutar. Defendendo os princípios do Senhor, a família, ou defendendo as ideologias de Satanás, que são estabelecidas através de homens, de líderes, que foi assim, está sendo assim e será assim no futuro. Aí eu tenho que me calar, não, eu sou crente, eu não posso falar de política. Eu não posso ir para a igreja fazer politicagem. Chegar no púlpito e dizer que isso é errado, votem em fulano de forma... E outra coisa, eu falei num vídeo que voltei em Bolsonaro e estava voltando em Bolsonaro. Sim, não precisava de rodeios. Eu jamais falaria isso no púlpito da igreja. Porque não é o lugar correto. Aqui eu posso falar. Votei porque enquanto ele me mostrar que está defendendo os princípios bíblicos, tem meu apoio. Se amanhã depois ele mostrar que é lobo em pele de cordeiro, não tem meu apoio. Assim como o outro Lula mostrou e não teve mais. Você está entendendo? Eu não sou lajedo para não mudar. Então eu tenho que pensar, avaliar de acordo com o momento. Eu tenho que me posicionar. Ah, mas fala besteira. Você não. O outro não fala. E o que está em questão aqui não é falar besteira, é fazer besteira. Enquanto um defende a família, Deus, pátria e família, o outro, que é o socialismo. Ah, palavra linda, socialismo. Até o que você tem ser confiscado pelo governo e dá para vagabundos que não trabalharam para conseguir. Para quando você morrer, a sua herança que você trabalhou tanto para deixar para os seus filhos, segundo ele, o eleito, disse que para deixar para alguns vagabundos, poxa, seus filhos são vagabundos? Você criou vagabundos, é problema seu. Mas se você trabalhou, deu uma dura da sua vida, para deixar uma herança para os seus filhos, o governo confiscar essa herança, você acha justo isso? Ou se você acha que isso é justo, eu vou te dar o meu Pix, manda para mim, eu estou precisando. Pelo amor de Deus, né? É esse socialismo que você quer? É assim que funciona. O comunismo. Ah, todo mundo tem direitos iguais? Tem, mas todo mundo tem direitos iguais e responsabilidades iguais, deveres iguais. Trabalhar, economizar para conseguir. Buscar as oportunidades. E o governo tem por obrigação de facilitar essas oportunidades. Não ficar dando ração às pessoas para te segurar e manter as pessoas ali, ó, manipuladas. Esse negócio de comunismo é satânico. Vai estudar sobre o comunismo e você vai dizer, tem a aparência do bem, mas por dentro é o mal. Eu não sabia nem o que era comunismo. Eu achava, quando me falaram a primeira vez, eu achei que era uma coisa maravilhosa. Eu cheguei até a botar na internet que eu era a favor do comunismo. Aí fui apedrejado. Ele disse, mas por que o pessoal me apedrejou tanto? Aí eu fui perceber, esse é um erro da gente, às vezes compartilhar algo que nós nem sabemos o que é. Aí eu fui pesquisar o que é comunismo, lindo assim na sua essência, mas vai botar na prática, você vê que é coisa satânica. Não tem nada a ver. Você tem que viver do sol do seu rosto. Você não tem que, os direitos são iguais. Sim, direitos são iguais, deveres também, obrigações também. Você tem que trabalhar para conseguir, você tem que honrar com seus compromissos. A cobiça é um pecado, a inveja é pecado. O sol que nasceu para o branco, nasceu para o preto. Não foi? A chuva que cai para o branco, cai para o preto. Agora, se está desigual, não foi o culpado não é Deus. O culpado são os líderes que quer trazer o povo no cabresto, manipulado como marionetes. Olha o comunismo, coisa linda. Inclusive, eu indico você a ler esse livro aqui, ó, de Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores. Esse camarada é fera. E olha que ele não é nem adventista, viu?
melhor nem foi adventista, mas eu admiro muito esse camarada. O melhor de Charles Spurgeon, Política e Cristianismo. Eu deixei uma página aqui dobrada só para ler aqui, para você analisar bem aqui, ó. Eles, aqui falando dos discípulos, né, dos apóstolos, né, eles eram uma igreja generosa, bem como uma igreja unida. Eles foram tão generosos que vendiam suas propriedades e distribuíam entre todos, para que ninguém passasse necessidade. Isso aqui está se referindo depois do Pentecostes, quando começaram os discípulos a pregar o evangelho. Eles criam que Jesus voltaria de imediato. E eles unificaram o movimento de pregação do evangelho, muitos não trabalhavam mais, e o que vendiam das suas propriedades traziam, apresentavam aos apóstolos para que mantesse aquele povo que estava na pregação do evangelho. E, obviamente, que, vamos continuar a leitura, eles não eram comunistas. Ah, todo mundo tinha direitos iguais. Não, eles não eram comunistas. Eles eram cristãos. E a diferença entre um comunista e um cristão é que um comunista diz, presta atenção no que diz um comunista, tudo que é seu é meu. Vai trabalhar, pilantra. Enquanto um cristão diz, aqui sim, tudo que é meu é seu. É isso. Isso é muito diferente. É um para receber e o outro para dar. Aqueles cristãos agiram com um espírito tão generoso uns com os outros que parecia que ninguém acreditava que o que possuía era seu, mas generosamente doava para as necessidades uns dos outros. Isso aqui é companheirismo, comunhão. Eu doar é uma coisa, eu ajudar é uma coisa, você vir querer tomar é outra coisa. O que é meu pode ser seu, se eu te der, se eu compartilhar com você. Não você vir querer tomar posse do que me pertence. Não confunda cristianismo com comunismo, como alguns dizem que Jesus era comunista. Pelo amor de Deus, larga de ser ignorante, tá bom? Vai estudar e raciocine bem, ok? Você doar, você compartilhar é uma coisa, e as pessoas quererem tomar posse do que é seu é outra coisa, não tem nada a ver. Então, coisas com aparência de bondade, mas o fim é maldade. Como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim é caminho de morte. Então essa guerra que se estendeu no céu, ela vem se desenrolando na história, e está em vigor, e vai até o cumprimento. E sabe qual foi a minha decepção maior? Por eu não estar indo para a igreja por esses dias, irei voltar, se assim o Senhor permitir. Eu tenho orado e pedido força. Parei de pregar, nunca fiquei tanto tempo sem pregar, por isso eu decidi fazer esse sermão e colocar nas redes sociais. Cancelei a minha agenda que estava até abril. Deus proverá se eu vou retomar a agenda ou não. Está nas mãos do Senhor. E o que me fez a ficar tão afastado assim, continuo com as minhas obrigações de ajudar a igreja na medida do possível, mas não estou me envolvendo em nada. Porque eu preciso de um tempo para refletir. Foi ver que alguns pastores defendem essa ideologia, esse viés de esquerda e de comunismo, de socialismo. Alguns anciãos da minha igreja adventista do sétimo dia, eu sei que também tem de outras igrejas, mas não compete a mim falar das outras igrejas, porque eu sou membro da igreja adventista. Gente, eu fiquei pasmo, aqui em Capim Grosso, Bahia. Eu fiz uma estimativa, perdoe Senhor se eu estiver errado, até os nossos irmãos, 70% aqui da nossa cidade votaram com a esquerda, com o comunismo, com o socialismo. E o pior, algumas pessoas que se dizem conhecedoras da Bíblia, alguns líderes, anciãos de igreja, ancião de uma igreja adventista, ele é co-pastor. Ele tem as funções pré-pastorais. Ele é para ter mais conhecimento. Eu não vou levar em consideração aquelas pessoas leigas que nem têm leitura e que não sabem conhecer, apesar que sabe que roubar também é crime, né? E o outro candidato, ele não tem nada de santo e de honesto. Inclusive, foi um dos motivos que me fez afastar dele. Primeiro foi as falcatruas que foi descoberta. E depois, quando eu vi o que era ideologia de gênero, esse negócio de feminismo, eu não sabia o que era isso. Quando eu fui estudar a respeito, eu disse, meu Deus, tudo isso é satânico, isso não tem nada a ver contigo. Então eu não poderia, apesar que eu deixei de acompanhar muito antes de me tornar evangélico.
Na verdade, evangélico é aquele que prega o evangelho, que siga o evangelho, né? Essa palavra evangelho. Quer dizer Cristo, seguidor de Cristo, ou seja, cristão. Crente, crê em alguma coisa. Então, nem todo crente é cristão. Então, eu não vou dizer que você é evangélico, que você é cristão. Eu vou dizer que alguns que votaram, eles podem ser tudo, menos cristão. Eles podem ser crentes, mas cristão não. Aí você agora achou ruim, não foi? Problema seu. Então eu quero que você reflita bem se você é cristã. Ideologia de gênero. Nesse livro aqui também que eu quero que você... Aí você não tem conhecimento, fica julgando as pessoas que estudam e dizendo que é tudo falácia. Que na verdade você acredita dessa forma e acabou. Então você não reclama quando ouvir a verdade. Esse livro aqui de Nicolas Ferreira, aquele deputado de Minas que foi o mais votado, esse livro é muito bom. Ele dá a opinião dele, baseado na história, na Bíblia, e mostra as provas. Eu quero ler essa parte aqui, ó. Aqui na página 108. Isso. 108. No primeiro, segundo e terceiro parágrafo. O que fala aqui, ó. Vou começar aqui, ó, da introdução. Teorias do movimento feminista. Para falar sobre cristianismo, uso a Bíblia. Para falar sobre feminismo, eu preciso consultar as teóricas que embasam o pensamento feminista. Veja o que dizem algumas feministas mais influentes no movimento. Presta atenção. Não podemos destruir as desigualdades entre homens e mulheres até que tenhamos destruído a instituição do casamento. Quem falou isso? Robin Morgan, uma líder feminista, uma das prepulsoras do movimento. Continua. A família nuclear deve ser destruída. E as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Quem falou isso? Linda Gordon. Mais uma. Em minha opinião, enquanto a família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Simone de Beauvoir. Mais uma. Você está entendendo agora? Nota-se que não apenas a maternidade, mas também o casamento, a família e o homem estão sob a mira de destruição dessas mulheres. Afinal, qual similaridade há dessas frases com a Bíblia? Nenhuma. Por aqui basta. Eu sugiro que você compre o livro e leia. Esse, O Cristão e a Política, Política e Cristianismo, de Charles Spurgeon. Leia sobre o comunismo, socialismo, feminismo, ideologia de gênero. Faça isso. Depois que você ler sobre esses pontos que eu estou te falando, aí crente, você que defende isso, você não é cristão, você é crente, assim como o capeta, aí você me diz se eu estou errado. Tá bom? Ou se você precisa se converter. Independente do Bolsonaro prestar ou não, o que ele vem defendendo é Deus, pátria e família. Com seus erros. E por isso eu votei nele e me pronunciei publicamente. A Igreja Adventista diz que não se manifesta. Eu não concordo. Eu ainda não me removi da Igreja Adventista porque eu estudei a Bíblia bastante. Estudei esse livro que você precisa estudar. Nisto cremos. Você já estudou? Não. Ou já? Amém. E eu entendo que a Igreja Adventista, ela verdadeiramente tem os ensinamentos bíblicos, ou seja, a doutrina bíblica perfeita. Porém, infelizmente, não tem sido colocada em prática. Por uma grande maioria. E foi por isso que eu ainda não me removi. Porque eu não consigo me desligar quando eu conheço que tem a verdade.
mesmo que essa verdade esteja sendo deturpada ou silenciada. Um pastor diz, eu não posso falar de política na igreja, você não pode fazer politicagem, mas orientar suas ovelhas, os seus servos, os servos do Senhor, que você lidera, dizer que homossexualismo é pecado, ideologia de gênero é pecado, todos, banheiro para todos, até a sua filha entrar num banheiro junto com uma irmã e ser estuprada lá dentro, aí você vai me dizer se você deve falar ou não que apoiar candidato que defende isso é pecado. Aí você deixa o povo calado, quieto, à deriva, e o povo vota errado, porque são movidos pela barriga, pelo bolso, pelos projetos sociais para ganhar o povo, sabendo que essa pátria, que tudo aqui é transitório, tudo vai passar, e o que nos compete é focarmos na pátria celestial. Não se negociam princípios, e a igreja que se cala diante da verdade, deixa que os seus servos, suas ovelhas, sigam o caminho da mentira. Vocês deveriam se posicionar sim, não nos púlpitos da igreja. Eu também não concordo com isso. Mas deveriam orientar irmãos, em reuniões fora da igreja. Nós, como cristãos, nós precisamos votar como assim diz o Senhor. Se esse candidato não prestar, tudo bem, a gente vota em outro depois. Mas o candidato que mais se aproximar das verdades bíblicas, a qual nós apoiamos e defendemos, nós temos que votar nesse. Mas nenhum que diz que família é coisa do passado. Um que vê dois homens se beijando, se mordendo, dá risada, ainda diz, gostei da performance. Aí você diz que está certo. Um que acha que a sua herança tem que ficar para o Estado. Que você tem que ter uma renda limitada, mas dele pode ser superfaturada. Que a droga, o uso da maconha, deve ser flexibilizado, descriminalizado. Que o roubo de um celular, de um determinado valor para baixo, que roubo, tudo é roubo, não pode sofrer pena. Até o seu filho ser morto por um assaltante de celular. E aí? Pelo amor de Deus. Quem foi mais que comemorou a vitória desse homem? Por isso que eu falei que não era só um sermão, era meio que palestra. Quem foi mais que comemorou? Traficantes. Os presídios. Tem muitas pessoas boas lá dentro que agiram sem pensar, mataram, roubaram, se arrependeram, são todos filhos de Deus. E se arrependerem, serão salvos. Mas uma grande maioria não querem conta de fazer a vontade de Deus. E esses que comemoram um elemento desse no poder, não estão pensando no bem comum da família, nem no bem comum da sociedade. Você viu quem é contra a família? Satanás. E para isso estabeleceu esse movimento feminista. Você está entendendo? Estabeleceu o LGBTQ, porque eles querem destruir a família. Não tenho nada contra quem é feminista, nem contra é gay, nem contra quem é lésbica. Respeito, inclusive tenho amizades com muitas pessoas que são. Mas eu jamais vou bater palma. Parabéns por tua decisão. Não! Que Deus tenha misericórdia da tua vida, meu irmão. E que você se arrependa dos seus pecados, para que você possa alcançar a graça de Cristo. Porque a Bíblia diz claramente que é pecado. E a única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. Como eu posso ter uma vida de pecado, vivendo no pecado, e alcançar a salvação? Então eu não posso recriminar o meu irmão, mas eu também não posso bater palma pro pecado dele e dizer que isso é normal. E que é isso? Eu vou ser hipócrita? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Cristo é amor, sim, e veio para os pecadores. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E eu não posso ser diferente. Eu tenho que te amar, te respeitar, mas abominar o que você faz que não agrada a Deus. Assim como você tem que abominar o que eu faço que não agrada a Deus. E votar no candidato que apoia todo esse sistema corrupto e todo esse sistema satânico que quer destituir a família. Você se diz cristão? Você não é cristão. Arrependa-se. Porque pessoas boas não vão entrar na igreja, não vão aceitar Jesus, não vão levantar a bandeira do cristianismo por sua causa, seu hipócrita. Acorda! Arrependa-se dos seus pecados.
Roubar é pecado. Matar é pecado. E o aborto é matar. Ah, o aborto tem que ser utilidade pública? Serviço de utilidade pública? Meu Deus! Só defende o aborto quem está vivo. A criança não pediu para nascer. Você gostou, não foi, da namorada? Você gostou do prazer do sexo, não foi? Aí vem uma gravidez e você não quer jogar fora? Você vai para o inferno se você não se arrepender. Ah, eu fui estuprada. Casos e casos. Casos e casos. O Estado tem por obrigação de auxiliar nesses casos. Mas você matar um inocente porque simplesmente você não concorda, você não quer, poxa, então não fosse se relacionar, ou se precavesse. Ou melhor, se você obedecesse os princípios bíblicos, você ia errar menos e acertar mais. Vai existir o aborto? Vai. Vai existir o homossexualismo? Vai. Vai existir tudo esse tipo de pecado? Vai existir sempre até a volta de Jesus. E sempre existiu. Olha Sodoma e Gomorra que aconteceu. Vai existir o comunismo? Vai. Porque enquanto existir o bem, vai existir o mal. Mas Lucas 17:1 diz o quê? É inevitável que venham tropeços ao mundo. Mas há daqueles pelo qual os tropeços venham. Então, o pecado existe. O mal existe. Mas você não precisa compactuar com isso. Faça a sua parte. Porque os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. E quando Jesus voltar, Ele vai retribuir a cada um de nós, segundo o que tivermos feito. Pode ter certeza disso. Arrependa-se. Deus tem um povo na terra. Esse povo não tem uma placa de igreja. Não é o adventista. É o cristão. Olha aqui, ó. A ira de Satanás contra quem é? Deixa eu te dizer aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu não quero dizer com isso aqui que é só os adventistas que vão ser salvos. Pelo contrário. Hoje eu posso lhe dizer que a igreja adventista, ela está mais para divisão do que para união. E não deveria ser assim. Por ser um povo que diz conhecer a Bíblia, deveria ter uma grande maioria. Eu posso falar pelo menos a nível Nordeste. Deveria ter um povo que se diz conhecedor da Bíblia, em grande maioria que vivesse como assim diz o Senhor. Não como assim diz a sua própria vontade ou como assim diz o homem. Então, aqui é para todo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, que tenha fé em Jesus. E guardar os mandamentos de Deus é um dos sinais de que você teme a Deus. Porque a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo diz lá em João 14,15, se tu me amas, guarda os meus mandamentos. E como é que guarda os mandamentos? Não matar, não roubar, não se prostituir. É o cobiçar, não adulterar. Tudo isso faz parte dos princípios de Deus. Guardar o sábado é um dia de adoração a Deus. Aí você fala é do passado. Não, o sábado que foi abolido do passado foram sábados festivos. Aqui nesse canal BG Gospel CG, se você for lá nos vídeos, se clica em vídeos, você vai ver estudo bíblico ouvindo a voz de Deus. Vai do 1 até o 27. Estuda a Bíblia. Depois que você estudar, você tira a sua conclusão e veja se o sábado foi abolido. Mas eu quero dizer para você que não serão salvos só aqueles que guardam o sábado. Serão salvos aqueles que temem a Deus e procuram guardar os seus mandamentos. E temer a Deus é fazer a vontade de Deus, ou pelo menos tentar fazer. Porque nenhum de nós iremos conseguir guardar os 10 mandamentos por completo. Ainda que venhamos guardar todos os 9, quando chegar no 10º, muitos de nós seremos enganchados por ele. Porque a cobiça é um dos maiores e mais difíceis, é um dos maiores pecados e o mais difícil de se guardar. Porque eu posso conhecer o teu pecado, eu posso presenciar o teu pecado, todos os 9, de 1 a 9. Mas o 10º, esse só Jesus conhece. Só o Espírito Santo sabe se você está cobiçando, se você está invejando. E foi a origem de todo o pecado, a cobiça, a inveja. Por isso pense bem. Você quer honrar a Deus ou honrar os homens? Você que se diz conhecedor da palavra de Deus. Você
Tem coragem de dizer que você é cristão, defendendo todos aqueles viés de esquerda, de comunismo, de socialismo, que é contra a família, contra a religião. É que tem muito assunto ali, se formos ler cada ponto, esse sermão vai ficar com horas e você não vai assistir. Então pense bem, existe uma guerra cósmica, uma guerra espiritual, que está em vigor através do carnal, do material. E para isso é usado homens, pessoas. Peça orientação a Deus. Seja sábio, seja sábia. Porque Deus está vendo e sabe qual é a real intenção do seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus está voltando. E nós seremos julgados de acordo com as nossas decisões. A política e a religião, ela anda juntinha, não de mãos dadas, porque as trevas não se misturam com a luz. Aí você fala assim, então quer dizer que a política é trevas? Na maior parte sim. Mas Deus levantou no decorrer da história vários líderes políticos e governamentais para representá-lo. Mesmo que esses homens se afastaram do caminho de Deus, Deus nunca deturpa os seus princípios. Quando eu digo que a política e a religião elas andam juntas e não de mãos dadas, é porque não dá certo o religioso fazer politicagem, mas decidir a sua posição política, sim. Porque são os políticos que regem as leis e são as leis que regem o povo. E quem você coloca lá é quem vai dizer se a tua filha pode ou não entrar num banheiro junto com um marmanjo e não pode reclamar. Se você vai chegar nos lugares e ver as pessoas fazendo sexo explícito no meio da rua e você não pode fazer nada. Porque elas são livres. Elas são livres sim para fazer, mas atentado ao pudor é pecado e crime. Ainda em alguns países é crime, em outros não. Então eu quero dizer, de que lado você está? Você vai lutar ao lado de Deus ou ao lado do inimigo de Deus? Lembre-se, Deus usa pessoas. Satanás não é diferente. Ele usa pessoas também. Resta saber se você vai ser usado por Deus para fazer o que é certo, defender o que é certo, ou se vai ser usado por Satanás para fazer tudo o que é contra a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Eu quero encerrar essa mensagem, essa pequena mensagem com oração, te pedir que ore por mim, ore pela minha fé. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, eu te agradeço por essa mensagem, Senhor Deus. Na verdade, foi uma palestra. Mesmo assim, baseado na Tua palavra. Nós estamos em guerra, sim. Mas a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os espíritos malignos nas regiões celestes. E nós sabemos que esses espíritos malignos, eles têm usado pessoas para executar os seus trabalhos. Por isso que o Senhor nos dê sabedoria, abra a nossa mente, nos dê o entendimento e a compreensão da Tua vontade, para que possamos decidir conforme assim diz o Senhor, não conforme assim diz o nosso enganoso coração. Por favor, Pai, toma conta do nosso Brasil, toma conta do nosso planeta, toma conta do nosso estado, toma conta da nossa cidade, toma conta da nossa família, toma conta do nosso ser. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, e perdoa os nossos pecados. Abençoa essa família, abençoa essa pessoa que assistiu essa mensagem. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer mudança em seus corações. Que o Senhor possa agir através de suas vidas. Por favor, nos dá um sábado deleitoso na Tua presença. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.